Boa noite. Boa noite e que todos sejam bem-vindos à nossa Casa Espírita Medianeiros de Jesus. Sempre é bom estar aqui com vocês, mesmo que virtualmente, para mais uma reflexão. Que a paz e a luz do nosso Mestre Jesus nos envolva agora e sempre. E assim, pedimos que fechemos nossos olhos, nos transportemos ao salão da nossa Casa Espírita, Medianeiros de Jesus. Agradecemos aos mentores da nossa casa por estarmos aqui nesta noite. E também vamos agradecer ao Pai por esses momentos e agradecer a Ele também por tudo de bom que nós temos recebido e que nós possamos sempre andar sob sua luz. Que assim seja, graças a Deus. Hoje, nossa reflexão será sobre a paciência, que tenho certeza que nós temos e muita, e aplicamos muito em nosso dia a dia. Ainda mais pelo período que estamos passando, e com certeza vamos superar tudo isso o mais breve possível. Vamos confiar em Deus, nosso Pai. E pesquisando nos dicionários, encontramos que paciência é uma palavra que vem do latim patientia, que significa paciência, submissão, além de indulgência, leniência e humildade. De pati, que significa sofrer, aguentar. E de uma raiz indo-europeia, pei, que significa ferir, causar dano. Os dicionários também dizem que a paciência é o estado de perseverança tranquila. Portanto, diante de situações adversas e aflitivas, é indispensável manter o equilíbrio emocional e agir ou reagir com serenidade. Então, podemos definir o significado de paciência como virtude que faz suportar algo sem perder a calma, que aguenta com tranquilidade uma eventualidade, uma tristeza, uma ação maldosa. E também resignação. Paciência é faculdade de não desistir facilmente, é perseverança, é constância. E também é o nome de um certo jogo de cartas. Vamos começar nossa reflexão contando uma pequena historinha. A virtude da paciência. Ela é assim. Um mandarim foi nomeado para seu primeiro cargo oficial e ele recebeu a visita de um amigo que vinha se despedir dele. Ele disse: "Seja paciente", recomendou o amigo. "Se fores paciente, não vais ter nenhuma dificuldade no seu novo posto." O mandarim disse que iria se lembrar do conselho. Seu amigo repetiu a recomendação mais 2 vezes. E a cada vez o mandarim dizia que iria se lembrar. Mas todas as histórias têm um mas, e a nossa não podia ser diferente. Mas quando o mesmo conselho foi repetido pela 4ª vez, o mandarim irritou-se, e muito, e disse: "Você acha que eu sou um imbecil? É a 4ª vez que você me lembra a mesma coisa e me fala sempre a mesma coisa." Estás vendo o quanto é difícil ter paciência? Bastou eu dar o mesmo conselho 2 vezes a mais e já ficaste com raiva. É uma história para refletirmos em nosso dia a dia. Vocês não acham? Será que no mundo de hoje é possível termos paciência
durante todo o nosso dia, sem explodir uma única vez, será que somos capazes? Eu acho que é possível, mas é muito, mas muito difícil. Nosso Mestre Jesus disse certa vez: não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo, basta cada dia o seu mal. Isto está em Mateus, no capítulo 6, no versículo 34. O que Jesus quis dizer com essas palavras? Que não nos preocupemos com o nosso futuro? Vejam, Jesus usou a palavra inquietação. Isso nos remete ao desespero, à preocupação sem motivo. Como sabemos, a inquietação é inimiga da paciência. A inquietação nos remete ao passado e ao futuro, e não ao presente. Pela inquietação, construímos os meios de evolução durante a vida toda, sem nunca chegar ao fim pelo medo. A inquietação é o sentimento que nasce da ignorância, mas encontra terreno fértil na falta de fé. E quando sabemos quem somos, e tendo a certeza de Deus como ser supremo, e também quando sabemos que a vida é como um mecanismo de evolução, quando reconhecemos as dificuldades como provações necessárias, então possuímos a fé robusta que afasta a inquietação. A fé nos dá a garantia do dia de amanhã, não do ponto de vista material, mas no suprimento necessário pela providência divina. É a fé que nos leva ao estado de certeza, que combate a incredulidade, o desespero, a desesperança e a inquietação. E o que nos recomendou Jesus quando disse: a cada dia basta seu mal? Ele nos recomenda que nos centremos nos problemas reais de cada instante e para termos certeza que o futuro sempre será traçado por Deus, nosso Pai. O Evangelho segundo o Espiritismo diz: as provas têm por fim exercitar a inteligência tanto quanto a paciência e a resignação. Paciência e resignação. Eita, palavras difíceis, mas que com o Espiritismo adquirem um significado mais amplo. É de grande finalidade e de muitas provas o exercício da paciência. E, a partir desse momento, a paciência passa a ser um objetivo do espírito que busca a própria consciência do próprio progresso. Se Jesus nos ensinou a paciência como forma de atingir os objetivos, e se Paulo nos disse que ela é a chave para a consolação, foi a doutrina espírita que, descortinando o espírito como ser imortal, nos trouxe a chave do conhecimento. A paciência é uma característica do espírito que precisa ser exercitada e desenvolvida para quê? Que com ela saibamos aprender, entender o que nos traz a vida e aumentarmos a nossa fé e a nossa empatia com o Criador. Se Jesus e Paulo nos trouxeram o alerta e o chamado, a doutrina espírita nos trouxe a explicação. Resta-nos saber como devemos agir e pensar sobre os problemas da vida para que a nossa paciência seja desenvolvida. Vamos voltar ao Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 6, o Cristo Consolador, no item 4, que diz: o Espiritismo lhe dá a fé inabalável no futuro e a dúvida pungente não mais lhe apossa da alma.
dando-lhe a ver do alto as coisas, a importância das vicissitudes terrenas. Some-se no vasto e esplêndido horizonte que ele o faz descortinar e a perspectiva da felicidade que o espera. Lhe dá a paciência e a resignação e a coragem de ir ao termo o caminho. O objetivo do Espiritismo é trazer ao homem o conhecimento de si mesmo de uma maneira clara e objetiva, de maneira a fazer-se desligar-se da finalidade e colocar-se na finalidade terrena e colocar-se na finalidade do espírito vivendo na terra. Isso é uma proposta muito audaciosa, é uma profunda mudança, que se viva no mundo, mas que não seja do mundo. Com isso, nossa visão se amplia e começamos a ver com os olhos de espírito. As coisas que eram impossíveis agora são naturais, mesmo que nos machuquem, e não estão fora do controle de Deus. E na página extraída do livro A Vida Escreve, ditada pelo espírito de Hilário Silva a Chico Xavier, temos a seguinte passagem: Anália Franco e a paciência. O caso é o seguinte: a doente que se queixava em desespero, Anália Franco, que lhe velava o leito, perguntou: permite que eu leia para seu reconforto algum trecho de Allan Kardec? Deus me livre! Gritou a enferma, cuspindo-lhe aos pés. Ainda assim, as mãos abnegadas de Anália continuaram ajeitando-lhe os lençóis. Quero água, exigiu a doente. A amiga trouxe-lhe água pura e fresca. De copo às mãos, a enferma, num ímpeto, atirou-lhe todo o líquido à face, gritando: água imunda! Como se atreve a tanto? Quero outra. Paciente e humilde, Anália enxugou o rosto molhado e, em seguida, trouxe mais água. Quero chá. E o chá surgiu logo. Chá mal feito, chá frio. E o conteúdo da xícara foi jogado ao peito de Anália, ensopando-lhe a blusa. Traga chá quente. Foi a ordem e foi obedecida. Você aceita agora o remédio? Perguntou-lhe Anália. Que venha depressa. Ao tomar o conteúdo da poção, a dama inconformada agarra a colher e vibra um golpe no braço da amiga. Surge pequeno ferimento, saindo sangue. E a enferma cai em crise de lágrimas. Chora, chora e depois diz: Anália, se a religião espírita que você abraçou é o que lhe ensina a me suportar com tanta calma, leia o que quiser. Anália sentou-se, tomou o Evangelho segundo o Espiritismo e leu a famosa página intitulada A Paciência, que está no capítulo 9, no item 7, que começa afirmando: a dor é uma bênção que Deus envia a seus eleitos. Acalmou-se a doente, que acabou aceitando o socorro do passe e o benefício da água fluidificada. A doente, asserenada, ouviu de Anália os planos que arquitetava para o futuro, em benefício dos menores abandonados. E no dia seguinte, ao despedir-se, a obsidiada em reequilíbrio beijava as mãos de Anália Franco, que, como sabemos, foi a heroína da seara espírita paulista, que se fez sublime benfeitora das criancinhas desamparadas, considerada também a dama da educação brasileira. Recomendo que vejam a biografia de Anália Franco, que era uma mulher
muito à frente, mas muito à frente mesmo de seu tempo. Tenho certeza que vocês irão gostar. Temos que ser pacientes com essas pessoas difíceis, com aqueles que nos ferem, que nos ofendem e que nos humilham. Se convivermos com alguém que nos causa dor, sofrimento e transtorno, não nos desesperemos. Procuremos manter a calma e roguemos ao Pai misericordioso a força, a paciência e a coragem para superarmos os sentimentos de amargura e revolta que queiram invadir o nosso ser. Não é por acaso que pessoas se unem em uma mesma família. São os parentes difíceis que nos ajudam a exercitarmos as nossas virtudes, especialmente a paciência, que é um sentimento nobre que nasce do amor pelos nossos semelhantes. Tenho certeza que Deus coloca essas pessoas difíceis ao nosso lado porque confia em nós e nos utiliza como instrumentos de auxílio a esses irmãos. Porém, os maiores beneficiados seremos nós mesmos, pois estaremos crescendo e evoluindo ao aprendermos a lidar com as dificuldades, não podendo nos esquecer de que somos todos filhos de um mesmo Pai, amoroso, bom e justo, que nos ama infinitamente e da mesma forma. Tarefa difícil é ter paciência para conosco e para com o próximo. Vamos nos esforçar todos os dias para fazermos nossa reforma íntima, corrigindo nossos defeitos. E com certeza, a paciência é um exercício diário em todos os momentos. Quando falta a paciência, nos falta tudo, inclusive do equilíbrio emocional. Por quê? Desperdiçamos energia demais pela falta de paciência, gerando em nós a raiva, a angústia e muitos outros sentimentos, talvez menores, que nos fazem muito mal. Nos transformamos em criaturas imediatistas e chatas, porque queremos tudo ao nosso tempo e não do tempo do outro. Vamos lembrar que todos nós estamos nessa grande escola e exercitar virtudes é nossa meta, porque só assim podemos nos livrar dos vícios que carregamos ao longo de nossa existência. Ser paciente significa necessariamente respeitar ao próximo no seu modo de agir. Muitas vezes nos impacientamos com aqueles com quem convivemos e por quem temos grande carinho. Por eles não acompanharem nosso ritmo, compreender que nem sempre somos referência e que não é a nossa vontade que determina os fatos. Portanto, é um passo importante ao amadurecimento pessoal na construção do respeito ao próximo e da paciência em nós. Vamos usar a paciência como força ativa na construção do nosso bem-estar físico e espiritual. Podem ter certeza, a paciência demanda muita prática, mas quando a impaciência crescer em nós, vamos lembrar o que Anália Franco leu à sua amiga, e como já dissemos, está escrito no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 9, no item 7, que diz: sede pacientes, a paciência também é uma caridade, e deveis praticar a lei de caridade ensinada pelo Cristo, enviado de Deus. A caridade, que consiste na esmola dada aos pobres, é a mais fácil de todas. Outra há, porém, muito mais penosa e, conseguintemente, muito mais meritória: a de perdoarmos aos que Deus colocou em nosso caminho para serem instrumentos do nosso sofrer e para nos pôr em prova a paciência.
Nas leis naturais está escrito que a cada um será dado de acordo com sua obra. E dessa maneira, colhemos o que plantamos. A doutrina espírita nos ensina a agir com tranquilidade e devemos utilizar de seus ensinamentos, bem como da oração, e não da reza. Rezar significa repetir decoradamente o que escreveram. Orar, como sabemos, é pedir, é louvar e agradecer, que sai de cada coração. Com certeza, na espiritualidade, todas as nossas orações são ouvidas e serão atendidas conforme o merecimento de cada um de nós. É assim que a paciência entra em ação novamente. Temos que ter a tranquilidade para esperar, porque temos o conhecimento de causa. Então, antes de xingar, de se revoltar, de agredir, é bom que pensemos, e muito. Vamos nos colocar como filhos de Deus e tendo a certeza que sempre somos protegidos por Ele e que Ele não desampara ninguém. Se queremos melhorar de vida, vamos trabalhar e aguardar em paz. Se queremos nos curar, nos mediquemos física e espiritualmente e vamos aguardar em paz. Se queremos um melhor emprego, vamos nos esforçar e aguardar em paz. Para vencer na vida, nada melhor do que ter paz. E no livro Agenda Cristã, André Luiz diz no capítulo 29, a paciência não é vitral gracioso para suas horas de lazer. É amparo destinado aos obstáculos. Então, ser paciente é ter conhecimento dos processos que qualificamos como dolorosos e também difíceis. Emmanuel, no livro Encontro Marcado, nos diz: paciência, em verdade, é perseverar na edificação do bem, a despeito das arremetidas do mal, e prosseguir corajosamente, cooperando com ela e junto dela, quando nos seja mais fácil desistir. Jesus nos disse também: bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados de filhos de Deus. E vamos recordar o que Chico Xavier nos disse certa vez: não há problema que não possa ser resolvido pela paciência. Sábio esse nosso Chico, né? Sempre sábio. Vamos terminar dizendo, no livro Nós, se tiveres paciência. Psicografia de Chico Xavier, pelo Espírito de Emmanuel, que será também a nossa prece de encerramento. É assim: se tiveres paciência, serás o sustentáculo do instituto doméstico, evitando conflitos e contendas entre aqueles que mais amas. Se tiveres paciência, ajudarás ao colega de trabalho na inexperiência que demonstre, amparando-lhe o espírito contra a inquietação do desemprego e angariando um amigo para o dia de tuas necessidades. Se tiveres paciência com os amigos do teu grupo social, conseguirás vaciná-los contra os delírios da discórdia e contra o frio do desânimo. Se tiveres paciência com o teu próprio corpo, abstendo-te dos desmandos da cólera e das extravagâncias da alimentação, resguardarás a própria saúde. Se tiveres paciência, saberá cultivar a tolerância e a cortesia nas vias públicas, sobrepondo-se quase sempre aos assaltos da delinquência. Se tiveres paciência, a paz em ti se te fará clima da esperança e otimismo, que te sustentarão no caminho do bem.
Era isso que nós tínhamos para essa noite. Obrigado pela paciência que tiveram comigo. Um grande beijo e um grande abraço. Boa noite e que assim seja, graças a Deus. Obrigado.